Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu gostaria de pedir para um dos diáconos ligar, por gentileza, número 9, disjuntor número 9. Vamos ler o verso 13 ao 21. Lucas 24, verso de número 13. Lucas 24, verso de número 13 até o verso de número 21. Vamos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor juntos e de pé. Lucas capítulo de número 24, verso de número 13. Eu estarei lendo a Bíblia na versão NVI, a nova versão internacional. Há algum tempo atrás nós fizemos uma reunião com o conselho e definimos usar essa versão como oficial nas nossas leituras, nos cultos. Nós vamos até comprar algumas Bíblias para poder ter uma quantidade mais barata para os irmãos poderem adquirir, quem quiser, para nós lermos todos numa mesma versão. Então, você que quiser depois pode adquirir também. A versão da NVI é uma das mais fáceis de ler, sem tantas alterações perigosas. Tem algumas, mas não tão perigosas. Lucas 24, verso de número 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, o que nós precisamos ouvir nessa noite é a Tua voz. Nós não precisamos ouvir uma boa explanação, ó Deus, uma boa mensagem humana. Nós precisamos sim ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela é poderosa, ela renova. O salmista diz que a Tua voz é mais poderosa que o cedro do Líbano. A Tua voz é mais poderosa do que a tempestade no meio do mar. A Tua voz é mais poderosa do que o fogo. A Tua voz, diz o salmista, ela é poderosa e capaz de transformar as nossas vidas. Senhor, que essa voz poderosa possa vir ao nosso encontro, possa vir sobre cada vida, trazendo graça, renovo e vigor sobre cada um de nós. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar? Queridos, nós encontramos em Lucas, capítulo 24, o relato da vida de 2 discípulos de Jesus que estavam voltando para suas aldeias. Jesus Cristo tinha sido morto, crucificado e morto na sexta-feira. Sexta passa, sábado e domingo, como nós lemos, já era esse o 3º dia desde que Jesus tinha sido crucificado, morto e enterrado. E agora eles estão voltando para a sua cidade, voltando para a sua aldeia, voltando para a sua casa, a caminho de volta para aquilo que faziam antes de começar a seguir Jesus. Mas nós podemos perceber durante o caminho e no relato bíblico, que alguma coisa aconteceu tão forte na vida e no coração deles, que eles perderam a paixão, eles perderam o encanto pelo propósito de seguir Jesus. E Jesus, no meio dessa caminhada, aparece a eles, começa a caminhar do lado deles, começa a caminhar junto com eles, passa então a conversar com eles, mas eles já não eram mais os mesmos. Eles não conseguem identificar que quem está ali do lado deles é Jesus. Eles ouvem a voz de Jesus, mas não conseguem se aperceber
de que aquela voz era a voz do Messias. Eles veem a Jesus, mas eles não conseguem enxergar, e a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que vendados, tampados, de tal forma que eles não podiam ver, identificar que era Jesus que estava ali do lado deles. Mas é interessante que, tanto é que eles já não eram mais os mesmos, que as suas atitudes, as suas falas, tudo já tinha mudado, até a maneira de falar. 3 dias após a morte de Jesus, e esses discípulos que seguiram Jesus, que viram milagres, que viram maravilhas, já não eram mais as mesmas pessoas. É interessante que quando nós lemos o capítulo 24, a Bíblia diz, 3 dias depois, 2 discípulos estavam voltando para Emaús, saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, saindo da casa do pão. Jerusalém significa isso também, casa do pão, e deixando a casa do pão e indo em direção a Emaús. Eles não perderam o título de discípulos, ainda são reconhecidos como discípulos, mas eles perderam a paixão, eles perderam a sua devoção, eles perderam o propósito de permanecer em Jerusalém, porque o Senhor tinha dito, ficar em Jerusalém, fiquem aqui, eu vou morrer, no 3º dia eu vou ressuscitar, mas é necessário que vocês fiquem por aqui. Depois Jesus vem e diz para eles de novo, olha, fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o fato é que Jesus é crucificado, Jesus morre, é enterrado, passa sexta, sábado, domingo, e eles estão desistindo daquele propósito de seguir a Jesus. E queridos, quando eu olho para isso, eu vejo que isso pode acontecer também conosco. Muitas pessoas pensam que a paixão ela demora muitos dias para apagar no nosso coração. Algumas vezes nós pensamos que, não, eu estou tão apaixonado por Deus que essa paixão não vai morrer tão fácil. E queridos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que não foi preciso mais do que 3 dias. 3 dias já foram o suficiente para que esses discípulos deixassem tudo. Para que esses discípulos deixassem os sonhos, deixassem os projetos, deixassem o Senhor em Jerusalém, deixassem os outros companheiros em Jerusalém e voltassem para Emaús. 3 dias já foram o suficientes para apagar a paixão, a dedicação, a devoção na vida desses homens. Já não havia mais paixão, já não havia mais emoção, já não havia mais entusiasmo em suas palavras. Muitas coisas podem nos levar a também perdermos a paixão. Veja a vida desses discípulos. O que foi, Mike, que fez com que eles perdessem a paixão? Foi olhar esperando que Jesus fizesse as coisas de uma maneira e Jesus fez de outra. Esperavam que Jesus viria para libertar Israel de uma maneira, mas de repente Jesus se entrega, deixa os soldados levarem e é crucificado. Eles esperavam de um jeito e acontece de outro jeito, e isso traz uma frustração. Queridos, na nossa vida muitas coisas podem nos desanimar. Alguns de nós perdemos a paixão, perdemos o encanto por causa de uma frustração. Nos frustramos com uma liderança, nos frustramos porque colocamos uma expectativa em algo e aconteceu diferente, nos frustramos porque esperamos que a nossa célula, o nosso pequeno grupo vai multiplicar, vai ganhar a família e de repente não acontece da maneira como esperávamos, nos frustramos porque esperávamos que iríamos trazer o pai, a mãe, o tio, o filho para a igreja e eles seriam bem acolhidos e eles abririam o coração para o Senhor, mas não acontece dessa maneira. Nos frustramos porque esperamos que vamos levar alguém ao encontro com Deus e essa pessoa vai ser impactada de uma forma poderosa e não acontece da maneira como nós esperamos. Nos frustramos porque de alguma maneira vamos nos afastando, vamos deixando de ler, deixamos de orar e entramos num caminho de pecado. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós vemos que todos eles de alguma maneira se afastaram. No dia da crucificação, só João estava ali vendo Jesus ser crucificado, mas nenhum deles, Pedro e Judas, porque pecaram, acharam que o plano de Deus na vida deles já tinha acabado. Judas comete suicídio e Pedro abandona tudo e lá na frente ele vai voltar a pescar, ele está desanimado, Jesus tem que ir atrás dele. Os outros discípulos se frustram porque as coisas não aconteceram do jeito que eles estavam esperando. De repente morre alguém que eles amam e aí vem a frustração. Queridos, algumas vezes acontece conosco. Nós colocamos a esperança de que Deus vai curar um ente querido.
Uma pessoa que nós amamos, um pai, uma mãe, um tio, um avó, e essa pessoa está com uma enfermidade muito complicada, e a gente começa a orar, começa a jejuar, e algumas vezes nós recebemos promessas, uma palavra profética, alguém dizendo, olha, Deus vai curar, e aí você vai enchendo o coração de esperança. De repente, ao invés de vir a cura, vem a morte. E aí, junto com a morte, vem a frustração, vem o desânimo, é o desemprego e tantas coisas pode nos fazer frustrar esses discípulos. Vem Jesus morrendo, vem Jesus sendo enterrado, e vem junto com isso uma frustração terrível. Nós também podemos nos sentir assim, como discípulos do Senhor, e podemos até fazer como eles. Vejam que no meio do caminho, eles estão falando sobre o quê? Falando sobre Jesus. Só que Jesus aparece para eles, e o coração deles está tão frustrado, tão sem paixão, tão sem vida, que eles não conseguem nem sequer identificar que Jesus está do lado deles. Queridos, nós podemos continuar falando de Jesus, podemos continuar vindo à igreja, podemos continuar levantando as nossas mãos, podemos continuar recordando os milagres, como eles estavam recordando os grandes milagres que o Senhor tinha feito, mas estarmos sem paixão, sem prazer, sem alegria no nosso coração. O trágico é que quando perdemos a paixão, outras coisas também se perdem em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, bem rápido essa noite. Quando perdemos a nossa paixão. Ah, como é duro quando perdemos a paixão. Quando perdemos o encanto por fazer a obra de Deus, por nos dedicarmos à obra de Deus, quando perdemos a nossa paixão por pregar, por evangelizar, por liderar uma célula, por ministrar no louvor, por adorar a Deus, por vir ao culto, quando nós perdemos a paixão, nós nos encontramos desejosos em ficar assistindo uma final de um campeonato paulista, mais do que vir ao culto adorar a Deus. Nós ficamos mais desejosos para assistir um jogo de futebol, do que por vir à casa do Senhor. Queridos, quando nós estamos em períodos de final de campeonato, a nossa igreja esvazia de uma forma tremenda, especialmente no segundo semestre, porque o horário de verão muda, o jogo é um pouco mais tarde, e o culto continua às 18, e nós vemos os irmãos chegando no meio da palavra, no meio do culto. Sabe por que isso acontece conosco? Porque nós perdemos a paixão. Perdemos o encanto, perdemos o prazer de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, falando com o Senhor. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Se isso aconteceu com discípulos que viram o Senhor face a face, que ouviram ao Senhor, que viram milagres, que tocaram ao Senhor, que partilharam um pão com o Senhor, isso pode acontecer conosco também. Mas o trágico é que quando perdemos a nossa paixão, nós também perdemos outras coisas. Vamos ver isso na nossa Bíblia? Olha aí, se você fechou Lucas capítulo de número 24, verso de número 15 e 16, fala sobre algo que eles perderam juntamente com a paixão. Lucas 24, verso 15 e 16, diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-los. Mas seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-los. Quando eu perco a paixão, eu também perco a visão. Pode pular aí, por favor. Quando eu perco a paixão, eu também perco a visão. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: quando eu perco a paixão, eu também perco a visão. Nós temos isso aí no boletim. Se você pegou, faça suas anotações. Reflita sobre isso durante a semana. Pense sobre isso na sua casa. Ah, mas eu não peguei o boletim. Anota no canto da sua Bíblia. Porque, querido, se isso acontecer um dia com você, ou se isso já aconteceu com você, hoje é dia de restaurar a paixão e a visão. Agora vejam bem, se perdemos a paixão, também perderemos a nossa visão, porque a paixão é o combustível que mantém o nosso motor andando, e sem paixão o seu motor para. Ou você pode até continuar andando, mas você já não saberá mais qual é a direção correta, você não terá mais rumo, você não terá mais um norte correto,
Vejam que esses discípulos deveriam ficar em Jerusalém, mas eles estão indo para uma aldeia distante. Vão andar 5, 10, 15 quilômetros distante de Jerusalém, distante da casa do pão, distante do local onde o Senhor tinha dito para que eles ficassem, porque ele morreria, mas ressuscitaria. Agora, quando perdemos a paixão, nós passamos a caminhar sem visão, e então caminhamos sem propósito claro, definido na nossa vida. Podemos até continuar fazendo as coisas, e continuamos a fazê-las, mas a fazemos por costume, a fazemos por hábito. Nós até podemos vir à igreja, a um culto de domingo à noite, podemos até cantar alguns louvores, até levantamos as nossas mãos, até assistimos aos cultos, mas o nosso coração já não queima como queimou outrora. Você já sentiu isso? Sabe, o coração parece que não está queimando. Algumas vezes a gente até olha e fala assim, poxa, podia acabar mais cedo o culto hoje. No final eu estou doido, e a gente começa a pensar, o que eu vou fazer? Eu estou querendo comer uma pizza, eu estou querendo ir na sorveteria, eu estou querendo ir lá no Burger King, no McDonald's. Sabe por quê? Nós estamos aqui, mas o nosso coração, a nossa visão, a nossa paixão não está aqui junto conosco. Nós passamos a fazer as coisas de uma forma mecânica, de uma forma instintiva. Sabe, vamos fazendo um dia após outro, domingo após domingo, entramos na igreja, ensaiamos, tocamos a bateria, violão, teclado, guitarra, cantamos os louvores da maneira que sabemos cantar. E queridos, muitos que estão aqui essa noite, precisam tomar cuidado para não perder a paixão, mas outros precisam clamar e dizer, Deus, faz queimar outra vez. Faz queimar de novo, faz arder no meu coração. E queridos, eu confesso a vocês que eu sinto que a nossa igreja está passando há algum tempo por um período onde há uma morbidez terrível no nosso meio. De alguma forma nós continuamos fazendo as coisas, mas parece que não há aquele prazer, na maioria, em fazer, porque talvez de alguma forma a paixão já não está mais queimando como outrora e a visão já não está mais tão clara. E então tudo que fazemos, mas não sabemos direito por que estamos fazendo. Queridos, meu pai costuma dizer essa frase, tudo que você for fazer no reino de Deus, faça com todo o seu coração. Se não é melhor não fazer, isso é uma verdade, com toda a sua paixão, com toda a sua intensidade. Mas o problema é que quando perdemos a paixão, perdemos a nossa fé, e então nós passamos a ter somente uma religião. Veja que esses discípulos não perderam o título de discípulos, não perderam a fala deles parece que é boa, é a mesma fala de sempre. Eles estão falando como discípulos, eles estão falando relatos de milagres, eles estão contando coisas que aconteceram, estão falando também sobre a morte, mas eles têm ali algo que não é de verdade, um relacionamento vivo com o Senhor, porque o Senhor chega, anda com eles, mas eles nem reconhecem mais que quem está ao lado deles é o Senhor. Mas amados, nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento com um Deus que é bom, com um Deus que é presente, com um Deus que é amoroso. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para uma vida de religião. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento com Deus. E quando nós deixamos de nos relacionar com Ele, nós deixamos de ser cristãos e nos tornamos religiosos. Jesus não disse aos seus discípulos, eu vim para que vocês tenham uma religião. Não, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Agora a notícia boa é que quando nós recuperamos a nossa paixão, nós também recuperamos a nossa visão. A segunda coisa que eu vejo é que quando nós perdemos a paixão, também perdemos a alegria. Olha isso no verso de número 17, palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, verso de número 17, diz assim, Jesus perguntou para eles,
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? O finalzinho do verso 17. Eles pararam com os rostos entristecidos. Há uma versão que diz assim: eles estavam muito entristecidos. Há uma outra versão que diz profundamente entristecidos. A NVI diz com seus rostos muito entristecidos. Quando perdemos a paixão, também perdemos a alegria. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: quando eu perco a paixão, eu também perco a alegria. Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão falando? E a Bíblia diz que eles olham para o Senhor com o rosto profundamente entristecido. Veja, eles não estão só tristes, eles estão muito entristecidos, profundamente entristecidos. Queridos, quando perdemos a paixão, nós perdemos a alegria, perdemos o gozo, perdemos o refrigério, perdemos o prazer. E então nós passamos a fazer as coisas, como eu disse, por rotina, por obrigação, por conveniência, mas não por alegria e por amor. Não temos mais o prazer em fazer as coisas, até mesmo na casa do Senhor, e isso vai se tornando um fardo. Passamos a fazer as coisas por fazer, porque alguém está nos empurrando, ou porque alguém está me obrigando. Eu faço parte da escala do Ministério Infantil, eu tenho que ir, eu não queria, mas eu vou. Eu estou na intercessão, eu estou na junta diaconal, eu estou no ministério tal, eu estou no louvor, eu não queria, mas eu vou porque é uma obrigação, não é um prazer, um deleite em estar fazendo para o Senhor. Eu espero de todo o meu coração que vocês não estejam aqui essa noite por obrigação, e nem por conveniência. Eu espero que todos que ministraram louvor aqui à frente, todos os que estão intercedendo, todos os diáconos, todos que estão sentados aqui neste lugar, estejam aqui essa noite porque amam a Deus. Eu espero de verdade que todos estejam aqui porque amam as coisas de Deus, porque amam a presença de Deus, porque amam estar em comunhão com os irmãos, porque amam a casa de Deus, porque amam servir a Deus, porque amam levantar as mãos e adorá-lo de todo o coração. Mas a verdade é que nem sempre isso é uma realidade sobre nós. Muitas vezes nos desencantamos, perdemos a paixão e também a alegria. Alegria. Eu me lembro de já ouvir pessoas dizendo assim: pastor, eu gostaria que todos os dias fossem domingo. Teve pessoas que já me perguntaram assim: pastor, por que não tem culto todos os dias na igreja? Eu queria ir todos os dias para a igreja. Mas quando nós perdemos a paixão, a gente fala: ai, que canseira. Hoje não está um dia com um clima gostoso para ficar debaixo do edredom? Eu acho que está. E quando nós perdemos a paixão, a alegria de ficar na cama é maior do que a alegria de vir à casa do Senhor e nos alegrarmos com louvores sendo entoados ao Deus Altíssimo. Querido, quando eu perco a paixão, a igreja de alguma forma fica morta. A gente vem e diz assim: o louvor não é mais o mesmo, o culto não é mais o mesmo. Eu não gostei do louvor hoje. Não gostei, não foi bem tocado. Mas sabe, o culto, o louvor e a pregação não é para você gostar. O nosso culto é para agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. É para alegrar o coração do Senhor. Mas nós perdemos a paixão e perdemos a alegria, e as coisas vão se tornando um fardo. O Senhor disse isso em Malaquias, o Senhor disse isso em Isaías, e disse até assim: por que é que vocês estão vindo à minha casa? Vocês estão vindo e os seus lábios cantam adoração, mas o seu coração está longe de mim. Não é isso que eu quero. Eu quero mais do que uma canção. Eu quero o seu coração queimando na minha presença. É mais um domingo, é mais um culto, é mais uma reunião. Mas quando eu estou apaixonado, eu não vejo a hora de chegar o momento em que nós vamos cantar.
Quando nós estamos apaixonados, há uma alegria no meio do louvor. Algumas vezes a pessoa pode até desafinar, mas a alegria é tão grande, tão intensa, que isso não me atrapalha. Porque eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor, cheio de paixão e cheio de alegria. E quando eu perco a paixão, eu perco a alegria. Mas há uma boa notícia. Quando recuperamos a paixão, também recuperamos a nossa alegria. Há uma terceira coisa que nós perdemos quando perdemos a nossa paixão. Quando perdemos a paixão, também perdemos a fé no futuro. Olha aí o verso de número 19 e 20. O que a Bíblia diz? Verso 19 em diante. O Senhor pergunta para eles: que coisas que vocês estão falando? E Cleopas diz assim, olha aqui para mim antes da gente ler. Uai, ele parece mineiro, né? Ele diz, uai, você é o único que estava em Jerusalém e não sabe as últimas notícias? O Senhor diz, me atualiza, eu não sei quais são as últimas notícias, faz um backup aí, me dá as últimas notícias. Aí o verso 19, ele então começa, que coisas? Jesus pergunta, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele era poderoso de obras, ele era poderoso em palavras, ele era profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo. Verso 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Nós esperávamos, ele era profeta, ele fazia obras, ele fazia maravilhas, ele era poderoso diante de Deus, diante dos homens. Perdão, irmãos, estou me recuperando de uma gripe, um resfriado. Ele era. Veja que as conjugações verbais desses discípulos estão tudo no passado. Ele era, ele foi, ele fazia, esperávamos. Queridos, quando perdemos a paixão, nós também perdemos a nossa fé no futuro, nós perdemos os nossos sonhos, nós perdemos as nossas expectativas de dias melhores. Os discípulos estavam falando de Jesus, mas um Jesus do passado. E quando nós perdemos a paixão, passamos a viver do passado. Sabe, preste bem atenção. Quando nós encontramos uma pessoa que por algum motivo perdeu a sua paixão, o seu vocabulário aponta somente para um passado, não consegue apontar para um futuro, só aponta para um passado, só diz, ai como era bom, ai como foi, ai que maravilha, mas não consegue olhar um presente, uma manhã de esperança. Os discípulos começam a viver do passado, e começam a se alimentar do passado, e a falar somente do passado. Agora olhem bem para mim e vejam isso. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que quando você passa a olhar somente para o passado, quando você passa a viver somente do passado, você começa a castigar o seu futuro. Você começa a condenar o seu futuro. E cada vez que você visita o seu passado e fica nele, você castiga o seu futuro. No passado nós temos muitas coisas que precisamos aprender com eles, mas não para ficarmos lá, mas para dizermos, aquele que fez no passado é poderoso para fazer hoje e amanhã. Agora veja esses discípulos, eles estavam castigando o futuro, porque eles estavam entristecidos, saindo da casa do pão, saindo de Jerusalém, e indo em direção a Emaús, a história antiga, desistindo de tudo. Nós precisamos recuperar a paixão, porque a paixão nos projeta para frente, porque a paixão aponta para novos dias, porque a paixão aponta para novos sonhos, porque a paixão aponta para uma nova esperança, para uma nova expectativa, porque a paixão por Deus aponta para um novo tempo. O passado pode ter sido grande,
Mas o Deus que nós servimos tem sempre um futuro melhor, e um futuro de paz, e um futuro de bênção, e um futuro de vitória. É Ele quem diz: eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, para que vocês possam desfrutar de algo que os seus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram, o que o seu coração nunca sonhou. É o que eu tenho preparado para vós. Queridos, eu acredito que as nossas maiores conquistas estão por vir. Há uma nova Jerusalém por vir à nossa frente. A Bíblia diz que o cristão caminha de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. A Bíblia não diz que o cristão caminha de passado em passado, mas caminha de glória em glória. No passado pode ter tido coisas boas e ruins, mas nós não podemos sacrificar o nosso presente e o nosso futuro por causa do passado. O passado bom nós guardamos com boa recordação, dizendo: faz de novo e faz melhor. O passado ruim nós dizemos: Senhor, entregamos na cruz do Calvário. E no presente nós temos que dizer: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós cremos que não precisamos ficar presos a esse passado. Vejam que interessante, quando Moisés pergunta para o Senhor: quem eu vou dizer que tu és? Eu vou para o povo de Israel, e quem eu vou dizer que está me enviando para libertá-los? E aí o Senhor diz: diga a eles que o grande eu sou está te enviando. Não servimos a um Deus que diz: o grande eu era, um grande já foi. Tampouco servimos um Deus que é o grande que somente há de vir. Ele é o grande eu sou. Ele continua sendo o grande eu sou. Ele é ontem, hoje e eternamente o grande eu sou. Deus continua fazendo milagres hoje. O Senhor continua curando hoje. Ele continua operando hoje. Ele continua transformando hoje. Ele continua desejando fazer com que o nosso coração queime, à medida que Ele vai falando, porque eu falo aos ouvidos, mas Deus fala no seu coração, porque Ele é o grande eu sou. Ele está no nosso meio, Ele habita no nosso meio. Quando a palavra dEle é lida, ela não volta vazia. Quando nos reunimos em nome dEle, Ele se faz presente. Os 2 discípulos estavam falando como que Jesus havia sido um grande mestre ontem, como Ele havia sido um grande salvador, um grande operador de milagres ontem. Mas você pode dar graças a Deus essa noite, porque você não serve um Deus de ontem. Você não serve um Deus que somente abriu o mar vermelho lá no passado. Você serve um Deus do presente. Você serve um Deus que está disposto a abençoá-lo essa noite. Quando nós perdemos a paixão, nós também perdemos a nossa fé no futuro. Nós deixamos de crer que vamos viver as promessas de Deus. Nós deixamos de crer que aquelas promessas que o Senhor falou, sabe, aquela visão, aquele sonho, aquilo que o Senhor falou, o ministério que Deus confiou na sua mão, nós falamos: não, isso aqui não pode mais. Passou o tempo. Venceu a promessa. A promessa do nosso Deus, ela não tem data de validade. A quarta coisa e última: quando perdemos a paixão, nós também perdemos a esperança. Quando perdemos a paixão, perdemos a esperança. Vamos ver isso? Olha aí o verso de número 21, o que diz? E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. Mas hoje é o 3º dia, desde que tudo já aconteceu. Vamos ler esse versículo junto? Como as versões são diferentes, repita a minha versão, diga assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção.
os discípulos perdem também a sua esperança. Eles não perdem somente a paixão, e eles não perdem somente a visão, eles não perdem somente a alegria, eles não perdem somente um futuro e a visão de que o Senhor tinha algo especial para eles no amanhã. Eles também perdem a esperança. Preste bem atenção. Nós não estamos aqui falando de qualquer pessoa. Nós não estamos falando aqui de qualquer homem. Nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Nós estamos falando de homens que caminharam 3 anos e 6 meses, ao lado, não de um grande pregador, mas ao lado de Jesus. Homens que viram Jesus ressuscitar mortos. Homens que viram Jesus curar enfermos. Homens que viram paralíticos andar. Homens que viram leprosos serem curados imediatamente. Homens que viram mulher com fluxo de sangue ser curado ao apenas tocar nas vestes de Jesus. Homens que viram coisas maravilhosas. Homens que viram Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Homens que viram por 2 vezes multiplicação dos pães. Homens que viram pescas maravilhosas. Homens que viram coisas tremendas. Homens que viram Pedro pescar e tirar da boca de um peixe moeda e pagar imposto do ano inteiro de 2 pessoas. Agora, 3 dias somente, e já foram suficientes para esses homens perderem a sua paixão. 3 dias, e já foram suficientes para esses homens perderem a sua esperança. Não conseguiam mais ter uma esperança no amanhã. Vejam que nós não precisamos de muitos dias para perder a nossa esperança. Os corações desses homens se encheram de dúvidas, se encheram de temor, se encheram de medo. Veja que o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 13, verso de número 13, diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo coloca a esperança junto com a fé e junto com o amor, dizendo que as 3 estão juntas lá, ou que elas permanecem juntas. Queridos, a esperança revigora a nossa vida. A esperança gera o sentimento de que nem tudo está perdido. A esperança nos faz crer que o amanhã poderá ser melhor. Agora, quando perdemos a esperança, nós não conseguimos mais pensar, amanhã vai ser melhor. Nós olhamos para os jovens e dizemos, esses jovens não tem mais jeito. Nós olhamos para o nosso lar, para o nosso casamento, nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o nosso ministério, seja porque erramos, seja porque nos frustramos, seja porque esperávamos que acontecesse de uma maneira e aconteceu de outra maneira, perdemos a paixão, a visão, a alegria, a fé no futuro e a esperança. E então nós olhamos e dizemos, não dá, não conseguirei mais experimentar e nem viver aquilo que Deus falou que eu viveria. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que se você recuperar a sua paixão, você vai recuperar a visão, você vai recuperar a alegria, e você vai recuperar a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. E você vai recuperar a esperança. Não sei quais são as circunstâncias que vocês estão vivendo essa noite. Não sei como está a sua história. Não sei como está a sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Com Jesus há sempre esperança. Com Jesus há esperança. Eu sei que há muitos de vocês que contemplaram dias maravilhosos de avivamento aqui nessa igreja. Mas com Jesus há esperança de dias melhores. Há esperança de renovo, de santificação, de quebrantamento, de mudança de vida, de avivamento, de paixão.
Se nós permitirmos que o Senhor faça o nosso coração queimar, haverá esperança. Pode cortar só o áudio, corta o áudio. Cadê o nosso ministro de louvor? Vem para cá, só o violão. Quem era o violão? Ricardo? Quem era? Não sei. Vem para cá, Ricardo. Venha bem apaixonado. Há esperança. Agora, sem paixão, não há visão, não há alegria, não há sentido de futuro. Sem paixão, não há esperança. Portanto, sem paixão, não há vida. Queridos, nós podemos até existir, mas não estamos vivendo de verdade. Podemos até respirar, mas não teremos uma vida plena. Podemos até dizer a vida, mas não a vida com abundância, porque nós precisamos de paixão. Paixão pela obra, paixão pela palavra. Quantos aqui poderiam dizer, eu já fui apaixonado, eu acordava às 3 da manhã, eu pegava a Bíblia e o meu coração ardia, mas não arde mais. Agora, o que nós precisamos fazer então? Primeira coisa que nós vemos os discípulos fazendo, eles começam a ouvir a voz do Senhor. Olha no verso de número 28 a 31, o que acontece? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco por mais essa noite, pois a noite já vem, O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Como o nosso coração pode voltar a queimar? Primeiro, com a Escritura sendo exposta a nós. Continue vindo aos cultos, continue participando da célula, continue ouvindo a exposição das Escrituras. Segundo, comece a buscá-lo e dizer: caminhe comigo, Senhor. Mas há algo terceiro que é maravilhoso. Há algumas coisas que só podem ser assimiladas quando nós entramos na comunhão da mesa do Senhor. Mesa é lugar de intimidade. Judeu não senta com qualquer um para comer, se alimentar. E há algumas coisas que só são assimiladas na comunhão íntima. E comunhão íntima é a mesa, é na intimidade, é no secreto. Vejam que os seus olhos, os ouvidos estavam tampados. Mas quando o Senhor pega o pão, levanta, dá graças e parte o pão e dá para eles, eles disseram: nós sabemos quem é que faz desse jeito. Eu me lembro quem é que partiu o pão assim conosco. Quem partiu o pão desse jeito é o mestre da Galileia. Vejam, queridos, que no relato de Lucas capítulo 24, conforme eles vão andando com Jesus, Jesus diz: o que é que vocês estão falando? E eles vão dizer: estamos falando a respeito de Jesus, era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, mas ele morreu e foi enterrado. É certo que algumas mulheres foram no sepulcro e disseram que ele não está lá mais enterrado, mas nós não vimos nada. Veja que eles já ouviram que Jesus ressuscitou, mas mesmo a mensagem, a notícia da ressurreição não foi o bastante para acender de novo a chama. E eles estão então voltando para Emaús, mas Jesus aparece, a mensagem começa a ser exposta e o coração começa a queimar. O coração de muitos estão queimando nesse momento. Não porque o pastor está falando, mas porque Deus está expondo as Escrituras. Começa a queimar. E então eles vão para a mesa. E Jesus se revela para eles. Agora olha o verso 41 na sua Bíblia, que coisa maravilhosa. E quando Jesus se revela, o que acontece? O coração já estava queimando, volta a paixão. E quando a paixão volta, as escamas caem dos olhos. E eles contemplam ao Senhor. É o que nós acabamos de ler aí no verso de número 31. Agora,
Olhe comigo o que acontece. Verso 31 diz: então os olhos deles foram abertos. Olha aqui para mim, eu vou contar para não ter que ler tudo. Eles voltam para Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, eles encontram os outros discípulos reunidos. E eles começam a falar de Jesus. E então Jesus aparece. Só que a porta está fechada. A casa está fechada porque eles estão comendo. E Jesus aparece de repente. E então eles começam a achar estranho, é um fantasma. E Jesus diz: calma. Jesus estende as mãos, e eles tocam nas mãos de Jesus, e eles não conseguem compreender ainda que é Jesus. Olha aí comigo, verso de número 41, não, verso 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus aproximou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me. E vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, queridos, veja que loucura, eles tocaram, eles viram, mas eles ainda não estão crendo. Verso de número 40, tendo visto, 41, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Veja que a alegria já voltou. Ele lhes perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que eu cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei, desde Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. Sabe por que Jesus, olha, veja que interessante, Jesus diz assim: por que vocês não estão crendo ainda? Toca na mão, toca no pé, toca em mim. Mas eles ainda estão perdidos. Jesus diz: tem alguma coisa para comer? Vamos sentar na mesa, vamos para a intimidade, vamos para o tete a tete. Eles sentam na mesa, e o entendimento deles se abre, o coração se abre, os olhos já tinham aberto, a compreensão se abre. E então, sabe o que acontece? Eles recebem uma convocação. E Jesus diz: agora vão em meu nome. Fiquem em Jerusalém até do alto ser revestidos de poder. Porque eu recebi e agora eu transfiro a vocês toda a autoridade me foi dada. Na mesa isso acontece. Por que na mesa? Porque mesa é lugar de intimidade. Porque mesa é lugar de restauração. Porque mesa é lugar de profecia. Veja que Jesus Cristo revelou quem ia trair na mesa. Veja que Mefibosete no Antigo Testamento foi restaurado à mesa para comer com Davi. A mesa é lugar de conhecer o Pai, e é lugar de voltar a se apaixonar. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. O Ministério de Louvor pode vir para cá, vamos cantar aquele louvor. Eu sei que foi pago um alto preço. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Queridos, permita o Senhor falar contigo essa noite. Feche os seus olhos por um instante. Há muitos que estão aqui neste lugar, estão dizendo: Senhor, essa é a minha realidade. Senhor, algo aconteceu comigo e eu perdi a alegria, eu perdi a paixão, eu perdi a esperança num futuro melhor. Quando eu olho para a igreja, eu não consigo mais ver um futuro melhor. Queridos, feche os seus olhos e deixa o Senhor falar com você. Deixa eu te falar algo. O futuro melhor para a igreja não acontecerá porque os jovens são melhores. O futuro melhor para a nossa igreja não acontecerá porque os nossos pastores são melhores do que o do passado.
O futuro melhor não acontecerá porque as nossas mulheres, os nossos homens são melhores, não. Mas um futuro melhor pode acontecer porque Deus continua sendo o grande eu sou. Aquele que chacoalha a sua igreja. Ele continua sendo interessado em avivar, em renovar, em fazer com que haja o remanescente fiel. Porque Ele continua sendo o pastor da igreja. E queridos, talvez alguns de vocês que olham e dizem: a igreja nunca mais vai ser como foi outrora. Eu quero te dizer que o nosso Deus sabe como fazer. Algumas vezes Ele levanta crianças para profetizar. Outras vezes Ele levanta um homem, uma mulher, e outras vezes Ele levanta perseguição. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele é capaz de fazer para que haja paixão, para que haja visão, para que haja esperança, para que haja um futuro, para que haja sonhos, para que haja persistência, para que haja amor, para que haja esperança no nosso meio. Ele é capaz de fazer. Você que entrou aqui neste lugar e por algum motivo você está olhando e está dizendo: eu perdi a alegria, eu perdi a paixão, eu perdi a esperança, eu perdi a fé em dias melhores, eu perdi. Eu quero te dizer hoje, abre o seu coração, peça para Ele te levar no lugar da intimidade, esteja onde a palavra está sendo exposta. Oh, aleluia! Porque quando a exposição da palavra, essa palavra não volta vazia. Essa palavra, ela produz frutos de vida, de arrependimento, de renovo, de graça, de santificação. Esteja no lugar onde o pão é partido, porque quando o pão é partido, nós olhamos e dizemos: o pão da vida está no nosso meio, e um dia cearemos com Ele lá na glória. E se você está falando como os discípulos, esperávamos, críamos e víamos, hoje o Senhor está te dizendo: volte a sonhar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. De olhos fechados, deixa Ele falar contigo. O Ministério de Louvor vai cantar um louvor. Pode cantar esse louvor. Foi pago um alto preço para que algo novo aconteça, para que sejamos um em Cristo Jesus e para que o Espírito Santo queime no nosso meio. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.